Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem com você? Rafael Menon aqui para mais um vídeo do canal da Start Dev e hoje nós vamos de fato fazer o formulário para criar uma nova compra, né? Ou uma nova venda, beleza? Mas antes da gente seguir, eu vou pedir para você, tem o link aqui em cima, tá? Se você não sabe do que eu estou falando, o que é esse projeto, nós estamos criando um projeto do zero. Inclusive, a aula passada eu mostrei algumas coisas um pouco diferentes aqui, né? Mostrei o Prisma Studio, né? Mostrei aqui como que a gente pode pegar um número e converter ele para a nossa moeda brasileira, né? O real, e também como trabalhar com datas. Então tá aqui o link da playlist. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, por gentileza, ative o sininho para receber as notificações, deixa o seu like e assim você ajuda esse vídeo a ser espalhado para mais pessoas e qualquer dúvida, comentário, deixa aqui embaixo e não esquece de seguir a gente aqui nas nossas redes sociais, beleza? Vamos lá então que eu tenho mais uma coisinha para mostrar hoje para vocês, bem legal. Ok, precisamos fazer aqui o nosso formulário de compra, né? Vamos começar aqui, dessa vez, aqui na parte de usuários a gente começou pelo excluir, depois o editar, né? Vamos fazer aqui primeiro o formulário de compra. Para isso não tem nenhuma novidade, né? A gente já sabe, então eu vou aqui ó, dentro da pasta Sales, tá? Eu vou criar aqui agora um cara chamado form.jsx. Eu vou fazer diferente do que a gente fez aqui na parte de user. Eu coloquei o nome create. Só que nós vamos usar o create para editar também. Então eu vou colocar somente como form, ok? Vou criar aqui uma constante, né? Form. Ok, a gente já sabe fazer isso. Vou dar um retorno aqui. Vai retornar somente um parágrafo, né? Só para a gente criar a nossa rota. Vou exportar isso aqui. E beleza, tá exportado. Agora vamos lá nas nossas rotas. Vou importar esse camarada aqui dentro de pages/sales/form. Beleza? E agora também, só para ir mais rápido aqui, eu vou copiar esse cara, vou colar aqui. Vai ser /sales/form e o componente que eu vou exibir é o componente form. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte, aqui no index, vamos achar o botão, né, nova compra, e eu preciso da navegação. Então, se eu preciso da navegação, a gente já sabe como faz isso. Eu vou pegar o React Router DOM e vou pegar o Use Navigate. Pegando esse cara, vamos instanciar ele aqui, então Navigate, Use Navigate. Beleza. Agora aqui no nosso botão, eu vou colocar um clique nele. Para quando eu clicar aqui, eu vou fazer uma navegação para sales/form. Ok? Salvei, cliquei em nova compra, apareceu aqui o form. Show de bola. Vamos aqui em form. E da mesma forma a gente precisa do nosso content, né? Então vamos importar aqui para ele ficar com aquele fundinho branco, né? Então vamos importar. Lá de components, eu tenho o content. E aí, vamos só trocar aqui. Content. E maravilha. Só que aqui, nós vamos fazer o formulário um pouco diferente, porque nós temos vários dados aqui, ó. A gente tem a moeda, então tem que ter um input para digitar a moeda, tem que ter um input de data, tem que ter um input de quantidade, o input do valor da unidade e o valor total. Se a gente fizer igual a gente fez aqui no usuário, colocar um input em cada linha, não é muito legal. Esse usuário aqui, essa parte de criação já não está muito legal, os inputs estão muito grandes, né? Então, para isso, nós precisamos, por exemplo, colocar 2 inputs em uma linha. Só que eu não vou ficar criando estilo, display flex e tudo mais, né? Então, para isso eu vou usar aqui, já que a gente está utilizando o Bootstrap, eu vou usar um cara chamado grid. A gente vai usar o sistema de grid. Eu não vou entrar muito a fundo, tá? Eu espero que você consiga entender o conceito de grid, mas eu não vou explicar exatamente como que funciona, tá? Mas um grid, como que funciona? Você cria um grid, tá? Nesse caso do Bootstrap, você usa a classe container
E aí você cria uma linha, row, tá? Que é uma linha. E aí você usa call, certo? Cada call dessa vai ser uma coluna. Então se você, nesse caso aqui, né, ó, ele até mostra que tem 3 colunas. Se você criar uma linha e colocar 3 call dentro, ele automaticamente vai criar 3 colunas. Se você colocar 5 call, ele vai criar 5 colunas, tá? Falando um pouquinho, deixa eu pegar aqui uma imagem. Falando ainda um pouquinho de grid, tá? Para você entender. Deixa eu pegar uma imagem interessante aqui. Pode ser esse cara aqui. Vai isso aqui mesmo. Cada linha, um grid ele tem 12 colunas, tá? Então cada linha tem no máximo 12. Como assim no máximo? Se chegar a 12, ele quebra para a linha de baixo. Ou seja, você cria 12 colunas, tá? Eu não vou entrar muito a fundo sobre grid, isso aqui vale um vídeo só sobre isso, porque é um assunto bem extenso, tá? Mas vamos fazer isso aqui e aí você vai conseguir entender, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos começar a criar essa coluna aqui, tá? Então dentro do meu content, eu vou começar criando aqui uma div, vou colocar classe nela de container, essa classe é do Bootstrap, lembrando que eu só estou seguindo exatamente o que está aqui, tá? Essa documentação. Beleza, criei um container, o container ele tem que existir para dizer que eu vou trabalhar com grid, né? Depois eu vou criar uma outra classe chamada row, porque eu vou criar uma linha. E dentro dessa row eu vou criar aqui uma outra div chamada call, ou seja, vou criar 2 colunas. Então, uma coluna, 2 colunas. Ambas estão dentro da minha linha. E vou escrever aqui, ó, 1 e 2. Ok? Voltando aqui, perceba que ele colocou o número 1 aqui e número 2 aqui. Então, ele já criou pra gente, né? Se eu pegar aqui, ó, mais uma coluna, ó, colocar aqui 3, ele vai diminuir cada espaço e vai colocar 1, 2, 3. Se eu, por um acaso, copiar isso aqui, vai ficar 6, né? 3 mais 3, 6. E ele vai colocar tudo na mesma linha. Ok? Então, basicamente, com o grid, né? A partir do Bootstrap Grid, a gente já tem isso aqui pronto. Só que, claro que nós não vamos preencher com o número 1, nem número 2, né? Nós vamos colocar os nossos inputs. Então, a gente vai precisar do input. Beleza? Então vamos lá, vamos colocar aqui o primeiro input. Deixa eu só lembrar aqui. Sim, o label. Tinha esquecido a propriedade. O label vai ser nome e o placeholder. Placeholder. Digite o nome. Só para ir mais rápido aqui, nome não, né? É o nome, digite a moeda. Já estou na parte de usuário aqui. Beleza? Agora eu vou só copiar esse input aqui. Vou na linha de baixo. Vamos ver aqui qual que é o próximo campo que a gente precisa. É o campo data. Então, data de compra. E eu não preciso de placeholder. Como é um campo que eu vou precisar digitar uma data, eu vou colocar aqui um input do tipo date. Fazendo isso, ó, eu já tenho aqui um input com a minha data. Então lá, eu tenho a minha moeda, tenho a data de compra, que mais que a gente precisa? Quantidade, valor da unidade e total. Então, o que, que eu vou fazer? Olha, eu tenho uma row, eu vou sair dessa row aqui, vou criar uma outra row, tá? Então, ó, row, porque a primeira linha tá daquele jeito, eu não quero mais. Então, vou criar uma outra linha de baixo, e aí eu vou só copiar para a gente agilizar aqui para não ficar tão longo o vídeo. Eu preciso da quantidade, valor e total. Então, aqui vai ser quantidade, digite a quantidade,
Vou colocar aqui, opa, valor da compra, valor da unidade, né? Digite o valor da moeda. E, por último, e não menos importante, o valor total. Beleza? Então eu tenho aqui já o meu formulário, né? A moeda, data de compra, quantidade, valor da unidade e total. Perceba que a linha de baixo está muito colada na linha de cima, né? Então isso aqui a gente pode resolver o seguinte. Vindo aqui, né, entre uma row, ou seja, uma linha e outra, e eu posso simplesmente aqui, ó, aplicar um style margem top, por exemplo, de 20px, tá? Fazendo isso, ele dá uma descolada lá de cima. Show de bola? Ok. O que a gente precisa fazer agora? Precisa do botão. Então eu vou criar aqui embaixo uma outra call, uma row na verdade, né? Porque é a próxima linha. E aí eu vou criar mais uma call. Beleza? Show de bola. E aí aqui eu vou colocar os botões. Deixa eu ver se a gente tem aqui algum estilo para os botões. Ainda não. Então vamos fazer o seguinte. Vamos importar aqui o botão. Beleza? E olha só, eu vou vir aqui no Create e eu vou pegar exatamente vou copiar o botão porque é a mesma coisa. Rafael, você está copiando? Cara, não tem problema nenhum. Estamos desenvolvendo, tá? Então, não tem problema. Só vou trocar aqui para Sales. Por enquanto, eu vou tirar esse on-click aqui. E eu já tenho aqui na parte de estilo o Session BTNs. Salvando, tenho aqui os botões, que também não tá legal. Então a gente pode fazer a mesma coisa, né? Dar um style, margem top 20 pixel. Ok? Então, assim nós temos o nosso formulário, beleza? O que falta fazer? Claro, falta a gente fazer a validação. Então, para isso, nós vamos usar o React Hook Form também, tá? Mas isso, para não ficar muito longo, nós vamos fazer na próxima aula. Se você aprendeu lá na criação do usuário como trabalhar com o React Hook Form, então já deixa um desafio. Antes de você ver o próximo vídeo onde eu vou fazer, já tenta praticar, já tenta fazer o esquema aqui, né? O esquema para fazer as validações. Lembrando que todos os campos são obrigatórios. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado, eu vou ficando por aqui, qualquer dúvida deixa aqui embaixo e não esquece de seguir a gente aqui nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.